Bom dia, Stephanie. Bom dia. Bora mais um café da ativação. Bom dia, Carole. Bom dia, Estela. O pessoal chegando aí para esse momento de café, para esse momento de buscarmos um pouquinho conhecimento, que realmente é o que nessa manhã maravilhosa nós precisamos para iniciar uma semana que venha a ser uma semana cheia de prosperidade, uma semana cheia de resultados que venham trazer, já tirei, resultados que venham trazer bastante congruência. Isso é muito importante a gente poder entender isso. Mas vamos lá. Vamos esperar mas chegar um pouquinho mais de pessoas aí. Enquanto essas pessoas vão chegando, nós começamos um pouquinho atrasado porque na nossa mente estava aqui, era 9 horas. Mas enquanto o pessoal chega, vamos agora tomar um café. Você está com a sua mesa posta? Quando a gente começa aqui o café da ativação no domingo, você está na cama ainda ou você já está com a sua mesa posta? Você já preparou o seu café para você tomar nessa manhã juntamente comigo aqui, um café da ativação, ou não? Se você ainda não está com a mesa posta, vai lá enquanto eu vou tomando aqui, enquanto nossos amigos vão chegando aí, prepara a sua mesa. Depois você me manda uma foto da sua mesa que você preparou para tomar o café comigo. E hoje o que eu estou comendo aqui? Hoje eu estou comendo cuscuz com frango. E quem não pode faltar, olha ele aqui. Um cafezinho. Não pode faltar. De jeito nenhum. Aí você pode dizer para mim, Tânia, mas eu não tomo café. Toma um chá. Põe seu chá aí. E bora tomar um chá bem gostoso nessa manhã de domingo, onde tudo começa. Considerado para nós, dentro do nosso calendário brasileiro. Tudo começa com o primeiro passo que você faz na manhã. Bom dia, Renan, seja bem-vindo. Lívia, também seja bem-vindo. Seja bem-vinda à nossa live. Tudo começa você preparando um bom café da manhã, preparando com excelência, trazendo para você uma dignidade que é se assentar à mesa e tomar um café. Não toma seu café de qualquer jeito, não. Toma o seu café da forma e da maneira melhor que você tiver para você mesma. Então eu levantei cedo e comecei a preparar, porque na minha mente estava que a nossa live ia começar às 9 horas. Mas nós estamos aqui agora nesse momento já e eu quero que você faça da melhor forma possível. Já vou falar para você como surgiu esse café da ativação. Esse cuscuzinho aqui, gostoso. Eu fiz ele com flocão.
frango hoje. Muito bom. Seja bem-vinda, Juliana. Vamos ativar, vamos ativar. Comece a sua ativação preparando a sua mesa de café. Comece a sua ativação trazendo o melhor para você sobre a sua mesa. Não come sentada na frente da televisão, não coma sentada no sofá, não coma em pé na frente da mesa, mas tome tempo para tomar um café bem gostoso. Vamos nos ativar. E hoje tem aqui, ó, meu esposo também vai se assentar, vai tomar o café dele aqui junto com a gente e é magnífico. Mas antes disso, eu quero falar com você aqui agora sobre essa palavra, celular para mim, chamada congruência. Por quê? Porque é aonde você precisa entender, você precisa compreender o que é importante. Então, o que a gente vai fazer aqui para trazer essa mensagem para você hoje sobre congruência, tá? Eu quero que você entenda o que significa congruência. Então, pegando pelo Google para você poder entender por que hoje o Café da Ativação ele tem esse tema, um tema falando uma ativação congruente. Em português, congruência refere-se à qualidade do que o congruente, ou seja, a concordância harmônica, adequação ou convivência entre diferentes elementos ou ideias. Pode também significar a correspondência entre figuras geométricas, a relação entre números inteiros ou a coerência em termos abstratos. Então, a palavra congruente, ela já vai trazer para você que ela precisa ser harmônica. Então, você precisa ter uma ativação harmônica. Para a gente falar sobre ativação, a gente vai falar sobre não só essa congruência harmônica, mas vamos falar sobre alinhamento. E é isso que eu venho falando com você durante o tempo que você tem me acompanhado, tanto nas lives, quanto nos meus reels, no meu store, aonde você me encontra, aonde você conversa comigo, você entende que eu preciso e eu falo que nós precisamos ter um alinhamento em cima de tudo aquilo que nós queremos fazer. Como a ativação que nós fazemos é uma ativação que ela vai falar perfeitamente dentro das 12 áreas da vida, você precisa entender que você precisa ter um alinhamento dentro das áreas da sua vida. O maior exemplo do alinhamento dentro das áreas da minha vida sou eu mesma. Claro, a vida é minha, mas sou eu mesma no sentido do quê? No sentido de que eu preciso parar e ser o meu observador. Eu preciso observar se eu estou sendo congruente com as áreas da minha vida, em todos os sentidos. Quando eu começo a entender isso, quando eu coloco isso em prática, quando eu começo a avaliar e a observar, eu vou trazer para dentro da minha vida uma mudança, uma transformação que ela verdadeiramente vai ser eficaz. E eu não posso fazer isso de qualquer forma ou de qualquer maneira ou com pensamentos distorcidos. E quando eu falo pensamentos distorcidos, eu estou falando pensamentos distorcidos a respeito da minha própria pessoa. E eu preciso ter isso muito claro para falar sobre ativação dentro da minha vida. Então, Tânia, qual é a primeira pessoa que você ativou? Essa primeira pessoa que eu estou ainda ativando é eu mesma. A Lívia perguntou aí algum tempinho aqui, alguns minutos atrás,
Quando começou, foi quando ela perguntou como surgiu o Café da Ativação. O Café da Ativação, ele já surgiu, já tem alguns anos, que eu gostava muito de fazer. Algumas lives no café da manhã, eu gostava de fazer store no café da manhã, e uma coisa que eu sempre prezei na minha família, na minha casa, e quando eu conheci meu esposo, ele falou muito sobre isso, sobre pôr a mesa, sobre estar à mesa, e isso me chama muita atenção. A mesa para minha família é um lugar de alegria, é um lugar de você se reunir para festejar. A gente gosta muito disso porque é algo que eu aprendi com a minha mãe. Era na mesa que meu pai fazia as ativações na vida da gente quando criança. Ele fazia essas ativações, não com esse nome que a gente usava, mas eu falava assim, meu pai, ele conseguia nos observar quando estávamos à mesa. E isso é muito importante. E o café vem porque o meu café, quando eu sento na mesa, quando eu preparo a mesa, coloco minha refeição, coloco o meu café, isso para mim, eu me ativo no dia, porque eu estou pegando o melhor do dia e colocando ele para minha pessoa. Exatamente, a Stephanie falou aí que o café é o momento da minha melhor refeição, e é mesmo, o café da manhã é a refeição que eu mais gosto, é a refeição que eu mais me entrego, é a refeição que eu gosto de sentar à mesa e gosto de comer. E eu sou chata nisso, porque às vezes meu marido não quer sentar, porque às vezes ele tá quer fazer algo correndo, ou vai fazer alguma coisa que ele já tá atrasado, e aí eu quero que ele venha à mesa e tome café comigo. Que ele também gosta de sentar à mesa e tomar café. Mas eu gosto disso, eu gosto desse momento de você se assentar, de você parar, de você observar o que você está comendo, de você bater um papo legal, porque é o primeiro horário da manhã. É o primeiro horário da manhã. Às vezes, talvez, com a sua família, você não vai ter outra refeição para sentar. Ou às vezes você não vai ter uma refeição para sentar com você. Parar e se avaliar, gostar de estar com você. E o café da manhã, para mim, ele é isso. O café sentado à mesa. Que aí a gente fala aqui, ó, tem o café corajoso quando ele vem só, que aí você põe aquele café para você tomar. E tem o café quando você coloca uma refeição, que hoje a minha refeição, ela é o cuscuz com o frango. Essa é a refeição de hoje. Hoje eu não tenho aqui uma fruta, mas eu gosto de colocar uma fruta na mesa. Se tivesse Danone, nós íamos colocar a mesa, porque é uma refeição que você precisa trazer para o seu organismo uma ativação de nutrição e uma ativação de harmonia com você mesmo. Isso é trazer congruência para o seu dia. Quando você não traz essa congruência para o seu dia, de você se assentar à mesa, de você se colocar numa posição de que você vai trazer uma alimentação poderosa para você, você não consegue entender que o seu dia vai ser um dia perfeito. Então, você consegue, dentro desse momento de você se organizar para você. Então, eu recebi um lembrete que a live era às 8. E eu falei assim, eu ainda fazia algumas coisas, ia passar um batom, e não deu, porque eu quero ser congruente no que eu vou entregar e quero ser congruente como você vai me enxergar no momento que eu estou entregando para você a mensagem que arde no meu coração. Eu quero que você visualize não só a minha fala, mas visualize na pessoa que eu sou. Porque não é interessante quando uma pessoa ela fala sobre algo que é maravilhoso quando sai da boca dela, e quando você olha para essa pessoa, você fala, mas ela está falando uma coisa e olhando para ela já é outra completamente diferente. E isso é importante para que você entenda que essa congruência não é só sobre o outro, é sobre você. Por que que você se sente tão cansado? Por que que você não tem uma noite de sono perfeita? Por que que a sua noite de sono é uma noite que você vive acordando, que você não dorme direito, uma noite que você sabe que você levanta de manhã e você fala, nossa, olha o tamanho das minhas olheiras,
tô com o olho fundo, não dormi à noite. Preste atenção se você está sendo congruente com algo que você sabe que é reparador para a sua saúde, reparador para a sua mente. É uma tecla que eu vou bater bastante. Você vai ver eu falar exaustivamente sobre isso. Porque eu acredito que quando você trabalha um ser humano, ou esse ser humano trabalha a si próprio, ele muda tudo que está ao seu redor. Ele não vai mudar superficialmente, mas ele vai mudar tudo que está ao seu redor. Porque é muito simples falar. Eu posso fazer um curso, eu posso sentar numa roda e aprender aquilo que aquelas pessoas estão falando, mas eu sou aquilo, eu vivo aquilo, eu tenho congruência no meu comportamento de vida, eu sou congruente com a própria vida que eu tenho, eu sou harmônico, eu tenho alinhamento em cima daquilo que eu trago, ou é só algo que eu sei? E eu sempre falava sobre isso, que é algo que eu acho muito interessante, que tem muitas pessoas que elas são pessoas muito, muito, muito sabidas. E é horrível você conviver com uma pessoa que ela é sabida, porque uma pessoa sabida, ela nunca vai aprender. Ela sempre vai ter algo para falar. Ela sempre vai se posicionar de uma forma que é interessante até. Ela vai entrar numa roda de conversa, ela vai falar sobre aquele assunto, mas ela não vai ter posicionamento a respeito daquilo que ela tem vivido, porque ela não é congruente. Ela não é. Então, é importante nós pararmos para pensar, nós pararmos para avaliar que eu preciso ter na minha vida congruência naquilo que eu estou falando. A minha fala, a minha conversa, do que eu estou passando para as pessoas, existe congruência nisso? Eu sou congruente naquilo que eu estou falando? Porque é muito fácil eu falar, é muito fácil eu falar. É muito fácil eu falar sobre muitos assuntos, é muito fácil eu me colocar numa roda para conversar, eu mostrar que sou intelectual, mas a minha vida é congruente com aquilo que eu estou falando? Ser congruente é fazer aquilo que só eu posso fazer por mim mesmo. Isso mesmo. E uma das coisas importantes que eu tô falando, que eu falo do café, que quando eu venho fazer o café, e vocês que me conhecem, sabem que é a mesa, não é sentado num sofá, não é com uma xícara na mão correndo, não é com celular na mão, na mesa assistindo. Aqui é intencional. Eu estou fazendo café da ativação intencional. Então eu não... Tanto que vocês verem, eu parei de tomar o café. Tá aqui, eu vou tomar meu café. Quando eu terminar a live, eu vou tomar o meu café. Mas você precisa ter essa congruência com você mesmo. Pessoa que não é congruente consigo mesmo é uma pessoa que cobra muito dos outros. Cobra muito dos outros. Aponta muito os outros. Por quê? Porque ela não é congruente com ela mesma. Então é uma forma de se camuflar para que outras pessoas ou os outros não vejam que essa congruência não existe. Esse alinhamento não existe na minha vida. Como eu posso falar, durma bem se eu não durmo? Como que eu posso falar para a pessoa, faça uma boa alimentação se a minha é uma porcaria? Como que eu posso falar para uma pessoa, numa parte que eu estou trabalhando minha aqui, vocês tiveram uma prova disso hoje, olha, vamos ser pontual? Se isso ainda é uma deficiência na minha vida, entende? São coisas que a gente vai ter que ir colocando no lugar para que essa congruência ela aconteça com a gente. Com a gente. Você que tá aqui na live, bom dia, missionária Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda a essa live. Aqui eu quero que eu estou ativando a sua congruência, que você venha a ser alinhado, que você venha a ser harmônico com você. Com você. Essa semana eu fiz até uma pergunta, né, para o meu esposo, fiz uma pergunta para ele, e a pergunta que eu fiz para ele foi essa: você consegue sentar, você consegue escrever e falar sobre você? Você consegue falar sobre você? Ah, Tânia, não tem nada a ver isso aí. Para um pouquinho, senta, escreva. Olha, quem sou eu? Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Coloca.
Quais são, como foi a palavra que eu falei? Não é o que você é. A palavra que eu usei foi uma palavra assim, você consegue descrever quais são os seus pontos positivos? Você consegue escrever isso a respeito de você? Mas sem como que eu falei, sem ficar alisando, né? Sem ficar se alisando, sem ficar ponderando, procurando palavras, de verdade. E depois você lê o que você escreveu. Você se convence com o que você escreveu a respeito de você mesmo? Existe congruência naquilo que você pode escrever a respeito de você mesmo? Falar a respeito de você mesmo? A Cláudia colocou aqui, já fez quando descobri, e é muito importante. Ela já fez isso e quando ela descobriu, ela viu que era importante fazer essa avaliação. E essa avaliação leva você a um nível de congruência. Essa avaliação leva você a você ter um entendimento a respeito de você. Eu quero alcançar um patamar maior, eu quero subir de nível, eu quero chegar a um lugar diferente, eu quero ser considerada pelas pessoas, eu quero que as pessoas me valorizem. E aí você vai ter que parar aqui e fazer uma autoavaliação a respeito desta pessoa que você está querendo ser ou deste lugar para onde você quer ir. Primeiro ponto, primeiro pilar, para que um homem e uma mulher, eles possam verdadeiramente chegar a essa congruência. Primeiro ponto é que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Pode até chegar, mas vai demorar muito para você chegar. E eu não estou falando aqui só do que a gente precisa das outras pessoas, mas eu estou falando de um ponto principal, que é a chave para qualquer pessoa chegar a um lugar satisfatório, um lugar que tem bonança, um lugar de abundância, um lugar de superações em todas as áreas da vida. E você vai fazer uma avaliação importante. O que é repetitivo na sua vida? Quais são os ciclos que eles não param? Quais são os ciclos que eles são constantes? Que você roda e continua no mesmo lugar. Quais são as coisas que você tem feito que você observa e fala, mas eu estou me esforçando tanto, mas eu não consigo sair do lugar. Quais são? Pensa aí. Ou escreve aí. Em uma palavra, o que você fala assim, olha, é a alegria que você quer manter ela e não consegue? Você tem tido bastante estado de tristeza? Financeiramente você não está conseguindo sair do lugar? Você pode colocar financeiro, você pode colocar conjugal, você pode colocar no servir. Eu estou falando aqui das 11 áreas da vida. Dentro das 11 áreas da vida, quais são? Em qual área que você fala, eu tenho rodado como se fosse um cachorro em volta atrás do meu próprio rabo e eu não consigo sair do lugar? Eu tenho girado em si. Quais são as áreas? Coloca aí. Eu vou tomar um golinho do café, eu quero que você escreva aí qual é a área da sua vida que você tem observado que ela não se movimenta ou que você tem feito muito movimento e isso você não tem saído do lugar. Tem coragem? Escreve aí se você tiver coragem. Escreva. Qual é a área? Qual é a área da sua vida? Eu vou esperar vocês escreverem. Eu vou colocar mais café aqui porque não esfriou. Quais são a área da sua vida que você não está conseguindo desenvolver? Que você está se sentindo preso, que você está se sentindo amarrado, que você está olhando para ela e está falando, não acontece nada. Escreva aí, escreva. Uma pessoa de coragem aí já escreveu. Financeira. Nós vamos trabalhar hoje aqui uma área da vida. Eu quero ver quem vai escrever essa área que hoje eu vou trabalhar, que vai ficar muito mais claro. Mas eu quero falar para você que dentro desta área da vida que eu vou falar aqui hoje, que a gente precisa ser congruente, você vai entender que esse é o start, que esse é o começo, que você vai conseguir sair de lugares
que você não está conseguindo sair. Por quê? Porque isso é importante. Isso é muito importante. É importante a gente poder entender como que nós vamos conseguir sair desse looping de vida, desse lugar que não é o lugar aonde a gente foi proposto para a gente estar. E o lugar que foi proposto para a gente estar é um lugar que vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Seja bem-vinda, Sandala, bom dia. Você vai ter que entender isso, precisa ter essa congruência, precisa ter esse alinhamento, precisa ter essa harmonia, porque se essa harmonia ela não existe, isso não acontece na sua vida. E você precisa ter essa harmonia dentro da sua vida. Você precisa alcançar esse objetivo. E é algo que eu vou falar para vocês aqui que é muito forte para mim. É muito forte. Eu falo que faz parte da minha identidade. É a área da vida que eu entendo que ela só vai trazer para as outras 10 áreas, ou para as outras 11 áreas, porque são 12, da minha vida, a solução daquilo que eu tenho procurado em lugares que talvez eu não vá encontrar absolutamente nada. O que eu quero falar para você aqui é que todo mundo, como foi feita uma pergunta muito importante aqui para mim, de onde surgiu, ou quando, ou como surgiu o Café da Ativação. O Café da Ativação é algo que eu sempre fiz. Eu sempre fiz. Como eu sempre fiz? Na minha infância, minha mãe fazia isso. Era o lugar onde a gente era ativado pelos meus pais. Era o lugar onde nós ativávamos eles também. Até muitas das vezes em situações muito difíceis. Era a mesa que nós conseguimos achar soluções para aquilo. Porque ao jeito como minha mãe ornamentava a mesa, o que ela colocava na mesa pra gente, a louça que a gente recebia, que ela colocava à mesa, a gente tinha prazer. Eu lembro que eu e minha irmã caçula, a gente amávamos arrumar a mesa, porque a gente colocava os pratos, e eu lembro que uma vez a gente escreveu embaixo de cada cadeira o nome de cada pessoa, para ninguém pegar a cadeira de ninguém. Bobagem, né? Mas meu pai sentado à cabeceira da mesa, minha mãe sentada na outra cabeceira da mesa, e nós sentávamos ali do lado deles, e era assim algo fantástico. 6 filhos e o pai e a mãe. E isso foi crescendo, porque meus irmãos foram casando, e minha mãe foi adquirindo outras mesas para que também os meus cunhados, cunhadas sentassem à mesa, depois os sobrinhos, e assim foi, e isso é até hoje. Hoje, na casa da minha mãe, ela mandou fazer uma mesa gigantesca para que nós pudéssemos todos sentar à mesa quando estamos em família. Isso se chama origem, isso se chama começo. Começo. Qual é o começo para essa sua vida que você tem vivido? Você precisa ter congruência. De onde você vem? Você precisa ter essa congruência. De onde você vem? Entende isso? De onde você vem? O que você está fazendo aqui? Qual é o seu propósito de vida? Então você existe por um motivo muito importante e você precisa colocar sua mente dentro dessa congruência. Se eu levantar de manhã, ou eu vou falar o contrário, tá? Se o meu marido levantar de manhã, ele não me der bom dia, não me der um beijo, eu já fico meio mal-humorada. Eu fico meio mal-humorada com isso. E ele também fica comigo. Por quê? Porque isso é congruência. Nós temos um relacionamento. E dentro desse relacionamento precisa ter uma ativação um com o outro. Porque se essa ativação um com o outro não existir, esse relacionamento não é congruente. Só dorme com a pessoa ali, aí vira para um lado, vira para o outro e ficou por isso mesmo? Não. Precisa ter isso. Eu não estou falando só de uma intimidade mais profunda. Eu estou falando da congruência do relacionamento. Outra coisa importante. Se você tem filho, se você está aí na sua casa, que você tem seu filho, e até mesmo seu bichinho de estimação, você precisa ser congruente na sua conexão com ele. Você precisa falar com ele. Já viu o cachorrinho? O cachorrinho, você chega... Aqui embaixo eu tenho 2 cachorrinhos hoje, né? Mas são 3 cachorros que a gente tem. E eles ficam todo agitadinhos quando a gente desce. E às vezes, olha que interessante, nós ainda estamos deitados.
E os nossos cachorros ficam lá chamando a gente, empurra a vasilhinha de comida porque eles estão querendo que a gente dê comida para eles. E quando a gente desce, aquela alegria, aquele negócio todo. E eu já vi várias vezes eu passar e eles estão pulando em mim, eu falo, para, fica quieto. E eles continuam indo atrás, porque eles querem que eu seja receptiva com eles. Porque eles estão me dando algo, ó, e eu tô falando de animal aqui, que eu não pedir para eles. Eu não vou falar pro cachorro, todo dia quando eu descer, você me cumprimenta, tá bom? Quando eu descer, você me dá bom dia. Isso é da natureza deles. Gente, eu tô falando de um ser que ele não tem raciocínio como o meu. Olha que coisa interessante, eu tô falando isso. E ele vem e me dá o melhor do dia dele. Agora, se eu não consigo ter essa congruência com as pessoas ou nos ambientes, eu sou uma pessoa mal educada, eu sou uma pessoa mal-humorada, eu sou uma pessoa que, pra mim tanto fez, tanto faz, tem algo que é muito errado. E eu preciso entender sobre isso. Eu vou até afastar porque comecei a esquentar aqui na minha fala. Comecei a esquentar. Se você acha importante, se você está gostando do que você está vendo, você sabe o que você precisa fazer. Se você acha que pessoas precisam também dessa mensagem, você sabe o que você precisa fazer. E eu conto com você para isso. Eu conto com você para isso. Faça isso. E nós vamos impactar pessoas, vamos impactar vidas, vamos transformar pessoas. E isso é muito importante. Imagina se eu não consigo ter entendimento que acima de mim existe um Deus poderoso que pode fazer todas as 12 áreas da minha vida serem transformadas. Tânia, que pilar é esse que você está falando hoje para que eu possa ter congruência na minha ativação? Que eu não posso caminhar sem me conectar com o eterno. Eu não posso ter uma conexão se não for, em primeiro lugar, com quem sabe como esse avatar que carrega uma centelha de vida funciona. Não sei se você está conseguindo pegar isso que eu estou falando. Eu não tenho como dar passos na minha vida se eu não consigo ser congruente, em primeiro lugar, entendendo que eu vim de algum lugar, entendendo que eu estou aqui para um propósito, ou melhor dizendo, entendendo que eu vim de algum lugar, entendendo quem eu sou aqui e qual é o propósito da minha vida. Tânia, eu não sei, eu não consigo entender, eu não consigo compreender ainda esse propósito de vida. Você pode estar falando porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu arrumo minha casa, e eu não saio da mesma rotina. Eu vi aqui financeiro, eu vi emocional. Então eu estou falando de um pilar que ele vai mudar todas as áreas da sua vida. Não é só uma área, não tem como você, eu falei assim, eu poderia, e eu já fiz isso, passar nos maiores psicólogos que existem, eu poderia fazer as melhores terapias, eu poderia me conectar com pessoas assim, coaches extraordinários, mas se eu não tiver uma conexão com quem falou para mim, Tânia, eu vou te dar uma oportunidade de viver num platô, numa dimensão que é a nossa terceira dimensão terrena. Lá, Tânia, você vai desfrutar dessa oportunidade que se chama vida. Por isso que eu comecei falando aqui na live sobre o sono. Eu comecei falando com vocês sobre o sono. Eu comecei falando com vocês sobre a sua rotina para esse sono. Eu tô falando para você sobre a preparação de um café. Por quê? Porque isso envolve muito você. Envolve muito você. Não envolve outra pessoa. E a gente é terceirizador das nossas queixas, das nossas dores, dos nossos problemas. Nós somos terceirizadores.
Só que tudo começa exatamente aí. Tudo começa na nossa vida, da nossa conexão com o eterno, da nossa conexão com aquele que nos deu a oportunidade para uma vida gigantesca, poderosa, maravilhosa, com bênçãos infindáveis, com acessos infindáveis, com riquezas profundas dentro da nossa alma e aqui nesse platô nós podendo acessar todas estas coisas. Mas quando eu coloco o que é principal, não estou sendo congruente. Quando eu coloco o que é principal, o que é importante, o que é de valor, como se não existisse, como se isso não fosse fazer parte, eu começo a ter decadências nas áreas da minha vida. Eu começo a viver ciclos infindáveis. Eu entro dentro de um loop infindável. E esse loop ele não tem fim. Aparentemente eu tenho uma visão de que estou indo e de repente eu caio. Presta atenção, eu subo aqui, ó. Aí eu faço a curva. E quando eu faço a curva, você viu que minha mão começou aqui, né? Ó, vamos falar que a partir desse ponto aqui, ó, eu faço a curva. Aí eu faço a curva. Lembra do ponto aqui? E eu desço numa profundidade muito mais profunda do que da onde eu comecei. E aí eu tenho a impressão que eu vou conseguir de novo com as minhas próprios pensamentos, meus pensamentos, minhas ideias, minha forma de avaliar, e aí eu começo a subir. E eu me engano, porque eu penso que eu subi de novo. Ó, da onde eu vim, olha onde eu estava, e olha a curva fazendo de novo, e eu desço de novo. E aí eu vou descendo mais profundo. Por quê? Porque eu não consigo entender que alguém que tem um poder infindável, poderosíssimo, glorioso, me deu uma oportunidade de vida nesse platô. E que eu não posso viver aqui como se isso não existisse. Eu não posso agir como se não fosse real. Eu não posso agir em cima das ideias e pensamentos de outras pessoas que conhecem. Eu posso ter uma base, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou te dando alguma coisa. E isso que eu estou te dando não significa que eu sou a senhora da verdade. Não significa que o que eu estou falando para você é algo que você vai levar ao pé da letra. Mas eu estou falando para você, ei, corre. Corre. Vai procurar. Vai procurar. Procura conhecer quem foi e por que você está nesse platô. Eu não vou colocar, que nem falar assim, eu tenho as minhas filhas e eu falei assim, agora que eu coloquei no mundo eu vou jogar fora. Eu coloquei no mundo, vai cada um viver sua vida, escolher as suas escolhas, se vocês que se lasquem para lá. Não, eu ainda vou continuar sendo a conselheira se elas me pedirem alguma opinião sobre conselhos que elas queiram. Eu vou continuar ainda buscando ser referência em algumas áreas da minha vida, porque isso é congruente com uma coisa chamada ser mãe. Então isso eu vou permanecer fazendo isso, independente, porque eu com 49 anos ainda eu tenho esse prazer, é um prazer de ter o meu pai e minha mãe e muitas vezes de chegar neles e falar, eu quero fazer tal coisa, o que vocês pensam? Vocês podem me dar um apoio nisso ou naquilo outro? Agora imagina, dentro da centelha de vida que nós temos, que foi nos dada essa oportunidade, eu viver a vida como a música do Martinho da Vila, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E essa vida vai me levando cada vez mais para o fundo de um poço, porque eu não quero ter um posicionamento de poder falar com quem pode me trazer respostas. Mas aí você vai falar para mim, Tânia, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu posso ser congruente com isso? Por isso que eu tô falando para você, não é só sobre ouvir o que alguém está falando, mas é eu falar, não, se eu foi me dado uma oportunidade de vida, e essa oportunidade de vida que eu recebi veio de alguém que tem um poder infindável e me fez ser gerado dentro de um ventre de uma mulher, de uma mãe, né? Da minha mãe, criar ossos, pele, músculos, nervos, criar os meus órgãos dentro da barriga de uma mulher,
é algo sobrenatural e extraordinário. Na junção do que tá fresquinho aqui na minha mente, de duas células ou de dois genes, de um homem e de uma mulher criar uma pessoa. Esse alguém é sobrenatural, extraordinário, e eu não posso me desconectar. Ó a palavra que eu usei. Eu não posso me desconectar desse. Pilar espiritual não é o quanto eu vou à igreja. Isso precisa ficar muito claro na cabeça de quem me acompanha. Pilar espiritual não é o quanto eu vou à igreja, porque a igreja, como sempre eu falo, a igreja é resultado final do dia que eu vivo ou da semana que eu vivo. Porque é muito lindo quando eu entro dentro da igreja e eu vejo todo mundo lá dentro. É lindo. Eu amo estar na igreja, eu amo estar em comunhão, eu gosto de cantar, eu gosto de abraçar, eu gosto de ver as apresentações do que tem lá. Mas eu não estou sendo congruente quando eu falo que isso é minha vida espiritual. Porque isso não é minha vida espiritual. O quanto eu vou. Mas o quanto eu sou, isso é diferente. Ir é diferente, é ir. Ser é totalmente diferente. E ser é o que eu falo? É esse contato que eu vou ter com o Eterno. Lá atrás eu falava assim, dê 10% do seu dia para ele, que é 2h40. Você consegue fazer isso? Dá 2h40 e tem gente que fala assim, não, eu passo o dia todo falando com Deus, eu passo orando. Não é isso que eu tô falando. Então seu marido vai ficar falando no celular, mandando mensagem, você conversando com ele, você vai falar, ô, tô falando com você, você não tá prestando atenção no que eu tô falando? Você não quer. Você não quer. Por quê? Porque você quer plena atenção, você quer 100% daquela pessoa ali com você. Se você estiver assistindo um filme e chegar pessoas e ficar conversando ali perto, você fala, poxa, eu tô assistindo um filme, por que vocês vão conversar pra lá? Porque você quer 100% da sua atenção naquilo que você tá assistindo. Quando você vai num lugar, que você tá numa palestra, eu lembro ontem que eu tava na palestra com as meninas e ela falava assim, mãe, você não tá falando baixo. Você não tá falando baixo. Por quê? Porque eu tava atrapalhando o que ela estava ouvindo e querendo falar alguma coisa numa altura que eu iria atrapalhar as outras pessoas. Então não estava 100% naquilo, porque eu estava pensando em outra coisa. Então o que eu quero falar para você? É a mesma coisa com quem te deu a oportunidade de ver uma vida aqui nesse platô. Você precisa de ter 100% de conexão com quem te deu a vida para você viver nesse platô. Você precisa saber quem é ele. E como que eu vou saber quem é ele? Começa simples, começa lendo a Bíblia, começa lendo... eu gosto de trazer para as pessoas, leia as cartas paulinas. Leia. Busca ali como é um comportamento de um ser humano. Como que um ser humano deve viver. Qual é o tipo de empatia que ele tem que ter. Porque é muito bonito. Olha que nega bonita, né? Com o cabelo maravilhoso, a roupa que eu tô vestida. Aí eu poderia estar falando com você, sei lá, em cima de um altar, de uma igreja. Eu poderia estar falando com você numa palestra em algum lugar. Mas eu poderia só estar falando, como também estou falando aqui para você. Mas existe congruência na minha vida, naquilo que eu estou falando, porque falar é muito fácil. Agora, trazer a vivência, isso é outra coisa. E uma coisa muito difícil que eu queria que você entendesse, que você compreendesse, ele vai mostrar para você caminhos, mas ele não vai transformar você, porque quem transforma você é o desejo do posicionamento que você vai ter quando você busca esse conhecimento. Porque, como eu sempre falo, tudo o que ele tinha para fazer está feito. Então, é o acesso que eu vou ter a isso. Que acesso que eu vou ter a isso? Como que é que eu vou me colocar nesse posicionamento de poder ter uma vida espiritual verdadeira, que emana verdade? Porque eu gosto de falar assim, que aqui, esse avatar não sou eu. Esse avatar não sou eu, porque é muito bonitinho você olhar. É muito lindo você olhar quantos depoimentos. Eu tive um depoimento em janeiro. Em janeiro eu tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro. E lá eu tive umas conversas com algumas pessoas. E uma moça conversando comigo, ela falou assim, olha, eu passei um período da minha vida tendo uma pessoa que abusava de mim. Só que essa pessoa não era feia.
essa pessoa tinha uma postura muito bonita, essa pessoa tinha uma aparência muito bonita, essa pessoa era uma pessoa que estava envolvida com os outros em um ambiente maravilhoso, mas que abusava de mim. E abusou de mim durante um tempo, durante alguns meses. E isso acabou com a minha vida. Então presta atenção, não é a aparência, não é a eloquência de uma fala, mas é o quê? É a vivência que eu escolho viver sobre aquilo que eu falo. Isso é ser congruente. E isso aqui que eu tô falando para você é ativar sua congruência. É muito lindo falar. Eu sei falar muito bem. Mas viver, esse é o maior desafio e também é o meu desafio. Quando eu tô falando aqui para você, é porque eu tenho buscado exatamente isso e tenho me posicionado exatamente isso. Eu preciso ser congruente naquilo que eu falo com as pessoas. Eu preciso trazer isso para dentro da minha vida, eu preciso trazer isso dentro da minha casa, eu preciso exalar isso. Porque é simples falar, mas viver é outra coisa. E quando você pega a sua vida terrena e você conecta ela com o que te deu, a um encaixe, você encaixa. E quando você encaixa, torna-se algo prazeroso para se viver a vida terrena. Ela não é feita só de festas, ela não é feita só de trabalho, ela não é feita só de misérias, ela não é feita só de decepções, ela não é feita só dos pensamentos que ficam dentro da tua cabeça corroendo você muitas das vezes, mas ela te traz uma coisa que chama-se ativação nas outras áreas que você está procurando. Eu preciso e eu devo saber por que foi me dada essa oportunidade de viver essa centelha de vida. Por que foi me dada essa oportunidade de estar nesse platô? Quem sou eu para eu mesma? Eu consigo me descrever e eu gosto quando eu ouço, é real, eu sou congruente com a descrição dentro das ações da minha vida? Então, são coisas que você vai pensar, que você vai avaliar e você vai buscar entender se verdadeiramente isso existe em você. Isso existe em você? A congruência está em você? Eu estou cansado. Por que você está cansado? Busca se tem congruência para ver o motivo da sua canseira. É por muito trabalho? Será que é o trabalho mesmo que está trazendo cansaço para você? É o trabalho? Avalia se é o trabalho. Às vezes não é o trabalho. É como você está vivendo a sua vida. Presta atenção nisso, presta atenção. Falando um pouquinho sobre trabalho, em dezembro eu saí da empresa onde eu estava trabalhando, porque não havia mais congruência em cima do que estava sendo feito lá. E hoje eu estou buscando congruência em outro trabalho e avaliando se é congruente para mim. Isso está afetando a minha vida, isso está me trazendo o retorno que está me trazendo é só financeiro? Envolve o quê? Então você precisa fazer uma leitura para saber se você é congruente com a sua vida que você tem levado. Se você tem se posicionado da maneira que verdadeiramente você deve se posicionar dentro da sua vida. Se você tem vivido de verdade dentro de uma postura que você mesmo aplaude você, ou você não consegue se aplaudir, você não consegue se ver, se enxergar, você não consegue fazer uma avaliação de como é a sua vida. Precisa ver. Ah, Tânia, eu tenho um contato com o Eterno. Ele é congruente? Ele é real? Ou é só na hora da dor, ai meu Deus, me ajuda? E aí? Vai chegar alguém aqui na porta, vai bater palma e vai falar, você pode me ajudar? Eu vou olhar e falar, não te conheço. Não sei quem é você.
não tenho conexão, não tenho contato. Não estou conectada a essa pessoa. Como eu vou ajudar alguém que eu não estou conectado? Posso ajudar porque eu tenho um coração muito bom. Mas eu posso ajudar esporadicamente. Agora, se é uma pessoa que eu conheço tanto, eu estou precisando muito de ajuda. Você tem como você me ajudar? Nossa, talvez eu não vou ter, mas eu vou te ajudar a procurar recurso, eu vou te ajudar a fazer tal coisa, porque eu conheço a pessoa. Entende isso? E isso é quando você quer procurar ajuda em lugares que não vai ter retorno para você. O seu trabalho é muito bom, mas ele te dá retorno só financeiro. Seu nível de amizade talvez seja muito bom, mas só te dá retorno para prazeres ou conversas que você lá, no ambiente que você vive ou que você está, é uma pessoa que as pessoas batem palma para você. Mas e os outros ambientes? Talvez seja essa falta de conexão com quem sabe como você é e quem você é, possa te ensinar a você ser e ver quem você é de fato. Como alguém já disse aqui, eu fiz e achei muito importante porque descobri coisas a meu respeito que eu não sabia. Sabe onde vem a congruência? Assumir de verdade que, por exemplo, eu sou uma pessoa que verdadeiramente é birrenta ou malcriada ou insuportável ou chata. Eu sou uma pessoa que ando na procrastinação. Eu sou uma pessoa que não leva a sério as coisas que são importantes. Eu sou uma pessoa que ou sou muito preocupado, muito perfeccionista, tem que ser tudo muito perfeito. Eu dei a minha palavra, agora eu não posso voltar atrás. Mas voltar atrás também seria bom para mim. E aí você vai fazendo as avaliações e você vai entendendo se verdadeiramente aquilo tem congruência, se aquilo é harmônico, se aquilo está alinhado em você e com você. Não ande sem avaliar isso. Não ande sem avaliar isso. E o Eterno, Ele pode te trazer, porque Ele já trouxe isso, mas você precisa se colocar na posição desse acesso a esse lugar que é o seu lugar de transbordo, que é o seu lugar de abundância, que é o seu lugar. Mudar toda a sua história de vida. E uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, não tenham medo disso. Porque aparentemente essa zona de conforto que você convive ou que você vive, ela tá bom para você, porque você precisa manter uma aparência, você precisa manter uma... Olha, eu passei muito por isso, eu preciso, porque eu tenho esse título, porque eu tenho esse nome, eu preciso manter essa postura. Não, isso não me levou a lugar nenhum, isso me levou a um fracasso de vida gigantesco. E hoje eu entendo que ser quem eu sou, posicionar da maneira que eu sou, em conexão com o Eterno, me traz uma paz que excede o meu entendimento. Me traz uma harmonia que vai além. Porque não importa, nesse primeiro momento, enquanto eu estou em processo de transformação, de mudança, de conhecimento a respeito de mim mesmo, o que as pessoas falam ou pensam ao meu respeito. Mas importa como é que eu estou de verdade vivendo esta vida. Existe congruência? Existe alinhamento? Eu espero que você tenha entendido, que você possa ter compreendido o que eu coloquei aqui para você, como isso funciona. E que você comece essa semana, esse dia de hoje, fazendo esta avaliação. Se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor, não. Se preocupa talvez com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, com seus amigos. Se preocupa não se preocupa, só faça. O que vão pensar? Não interessa o que vão pensar. Interessa o que você quer mudar, o que você quer transformar dentro da sua própria vida. Interessa o que você quer transformar. Olha, essa semana a gente passou por uma coisa aqui na minha casa muito pesada, muito forte. E isso que a gente passou muito pesado e forte, nós dois olhamos um para a cara do outro e falamos assim, nós vamos manter a nossa palavra. Nós vamos fazer assim, nós não vamos buscar esse recurso, nós não vamos passar por isso daqui. Por quê? Porque nós vamos ser congruentes com aquilo que nós estamos fazendo, para depois de chegar ali na frente a gente não padecer.
para não padecer. Aí se envolve muitas coisas, detalhinhos pequenininhos. Eu vou deitar para dormir no horário certo? Vamos começar pelo pequeno. Estou sendo congruente com o meu sono? Eu vou sentar para mim me alimentar da maneira correta? Não deu nem para mim almoçar hoje. Não almoçou porque você não quis. Não se posicionou para almoçar, não almoçou porque não quis. Vai ter problema no estômago porque você quis. Vai ter problema de saúde porque você quis. Ah, mas eu tive que correr para lá e para cá. Você quis fazer isso. Não, se eu não fizer, como que vai ser? Não importa. Isso está sendo congruente? Essa vidinha que você está levando, de você fazer tantas coisas que você está fazendo, está te levando para algum lugar? Está te beneficiando de uma forma tão extraordinária que você é capaz de perder a sua vida por isso? E ainda fica mais, né? Às vezes você pode perder a vida realmente de verdade ou ficar vegetando em algum lugar e ter pessoas que vão ter que cuidar de você. E isso vai ser pior do que um caixão. Porque você não aprendeu. E a gente só sai desse platô quando a gente aprende. Quando a gente aprende. Não aprendeu, você fica aqui. Então, a gente precisa entender isso. Eu preciso fazer uma virada de chave dentro da minha mente. Eu preciso entender que as coisas estão como estão porque eu não tenho sido congruente com os detalhes mínimos da minha vida. Seu domingo venha ser um domingo espetacular, que você sente a mesa com a sua família, que você ative a mesa na sua casa com a sua família, não importa se você talvez não tiver ninguém para sentar à mesa com você, sente a mesa com você mesmo e faça um convite, fala Eterno, sente comigo, almoce comigo, faça isso. Se você não tinha o costume de ativar logo pela manhã, fazendo seu café da manhã, colocando uma mesa para você, levante mais cedo, faça isso por você. Se você já acorda cansado, tire seu celular do teu quarto, coloque seu celular em outro lugar da casa, desligue o celular 2 horas antes de dormir, diminui as luzes, sai da televisão, faz um alongamento, pegue um livro para você ler e faça com que a sua vida seja transformada, porque você aprendeu a ter congruência com ela mesma. É isso que desejo meu coração para você e que o seu domingo venha a ser verdadeiramente ativado, hoje e sempre. Boa semana e até domingo que vem, aqui nós vamos estar trazendo para você outra live sobre ativação, tratando um outro pilar da sua vida. Se hoje é domingo e o dia começou, talvez você não saiba o que fazer. Chama a família, senta no sofá, faz uma adoração, traga ele à existência, leia uma palavra, se alegre com a família, celebre. Não, Tânia, eu não quero. Procure uma igreja, entre nela, faça um momento de adoração, um momento de agradecimento e viva algo extraordinário, porque ele sabe como as coisas funcionam. Nós não, mas quando estamos conectados com eles, com nossos corações nele, ele muda toda a nossa história. Um beijo ativado para você.